Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje o assunto é sobre o substrato, ou parte do substrato, né? Caixas de papelão picado. Posso utilizar esse material na mistura para a confecção do substrato? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Maria Gabriela, tá, de Alagoas, né? Obrigado, Gabriela, pela pergunta, muito interessante, né? Essa pergunta é relativamente comum, tá certo? Vou deixar aqui a minha opinião sobre esse material, tá certo? Porque é um material de volume, né? Tá certo? E muita gente deve ter em caixa, deve ter em casa, né? Esse material. Então vou falar um pouquinho desse material. Poderia ser utilizada como parte, né, do substrato, tá certo? Bom, vamos falar um pouco do papelão, tá certo? Qual a composição do papelão, né? Dessas caixas de papelão, essas embalagens de papelão, tá certo? Praticamente elas são compostas de 3 elementos, né? Na grande maioria, né? Que seria a celulose, hemicelulose e a lignina, tá certo? O grande problema desses materiais, né, dessas substâncias, né, elas na verdade são, digamos assim, de baixa durabilidade quando a gente usa como substrato, né? Você mesmo pode perceber que a caixa de papelão ela tem que ser utilizada, tá, na medida do possível em ambientes secos, né, com baixa umidade, porque com pouca umidade ela já começa a perder a sua forma, tá certo? Então, com isso você já pode perceber que no meio do substrato, com alta umidade, ela vai se desfazer com muita facilidade, tá certo? Esses materiais, além desses 3 elementos que eu comentei com vocês, obviamente que elas são compostas com outros materiais, né, para a impermeabilização, tá certo? E inclusive para que elas tenham, digamos assim, um formato mais resistente, tá certo? E esses produtos, né, digamos aí, entre aspas, resinas ou algum outro tipo de produtos, tá? Será que elas podem prejudicar as plantas, né, no geral, tá certo? Olha, eu já vi várias pessoas utilizando o papelão como parte do substrato. Eu nunca vi, digamos assim, problemas assim
nas plantas, né, no seu crescimento como todo, tá certo? Mas a parte toxicológica, eu acredito que não tenha muito problema, tá certo? Eu já vi substratos, né, à base desses materiais, tá? Principalmente para a produção de mudas, né? Ou plugs, né? Plugs são mudas, né? Que são as plântulas com substrato, tá certo? Isso já faz um bom tempo, mas eu já vi esse tipo de material, tá certo? E se mostrou muito interessante, porque essas plântulas, né, vão ficar somente na fase inicial do seu crescimento, tá certo? Então, não mais do que 30, 60 dias. Após essa fase, elas são transferidas, né, para tubetes ou vasos maiores, tá certo? Na qual, basicamente, com substrato, né, de maior durabilidade, tá certo? Então, eu vi muito isso em produções de mudas para reflorestamento e até mesmo, tá, para a produção de madeiras, papel e celulose, tá certo? Então, na fase inicial eles usam digamos, esse substrato para a produção de muda, tá? E depois, quando ela praticamente já está se decompondo, elas são transferidas para ambientes ou substrato de maior durabilidade, tá certo? Então, é isso que ocorre, na verdade, com esses substratos, entre aspas, à base de papelão, tá certo? À base de celulose e hemicelulose, tá certo? Eu não acompanhei mais, né, esse sistema, né, já faz um bom tempo, né, mas eram muito utilizados para esse setor, né, da silvicultura, não a minha, que é a parte de produção de plantas ornamentais, hortícolas e condimentos, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Vale mencionar também que quando esses materiais são colocados em situação de alta umidade e também com nutrientes, né, que são os adubos, né, a degradação desse material ela é mais acelerada, tá certo? Então eu sempre faço alguns tipos de comparativos, né? Por exemplo, até mesmo, né, a fibra de coco, que ela não tem tanta durabilidade, como eu sempre comento aqui, mas com relação a outros materiais, né? A fibra de coco, se a gente comparar com papelão, tá, ela tem uma durabilidade muitas vezes superior, tá certo, ao papelão. A gente tem quase certeza, né, que o papelão não vai ter uma durabilidade interessante como parte do substrato, tá certo? E isso pode, digamos assim, prejudicar, né, toda a parte, digamos assim, física do substrato que normalmente nós esperamos, né? Outro comparativo também, né? Como material reciclado, eu já comentei aqui, são o isopor, né? O isopor, na verdade, é um material, né, leve, poroso, né? Você pode trabalhar com esse material e em comparação à durabilidade com papelão, o isopor é muito superior, tá certo? Aliás, o isopor praticamente leva centenas de anos para ser degradado, tá certo? Ok? E tem um porém também, né? O isopor ela não tem, digamos assim, como reciclar esse material ainda, tá? Então, todo isopor produzido e usado pelo ser humano, elas são descartadas depois do seu primeiro uso, né? Então, e no caso do papelão, não. No caso do papelão, ela pode ser reciclado sim, tá certo? Então, não há o porquê você utilizar,
né, o papelão para essa finalidade, assim eu penso, tá certo? Eu confesso a vocês que eu não conheço o processo de reciclagem do papelão, do papel, tá certo? Mas existe esse processo, tá certo? Então, acredito que o melhor destino do papelão, tá certo, seria mesmo a reciclagem na qual a gente conhece, que é o seu uso, né, como um material, tá? Eu acredito que a maioria desses papéis, mesmo de papelão, mesmo de reuso, elas sejam tratados e direcionados para a produção de caixarias, né? Tá certo? Eu não entendo muito, eu não conheço muito esse sistema, tá certo? Mas como existe, né, esse pessoal que coleta, né, eu acho interessante vocês destinarem a isso, tá certo? Destinarem para essa via, tá? E não queime papelão. Tem muita gente que queima papelão, queima tudo, né? Tá? Infelizmente ainda é cultura, principalmente aí no interior, né? Então, interessante é que a gente oriente esse pessoal, né, a não fazer esse tipo de coisa, tá certo? Elas têm um valor, tá certo? Mesmo que pequeno, elas têm um valor e poderiam ser direcionados, tá? Eu acho que deveria ser a função das prefeituras, né, fazer essa orientação, né, principalmente no interior do nosso país aí, tá certo? Vocês viram que essa pergunta, né, acaba surgindo vários outros itens, né, importante, interessante, tá certo? Eu acredito que a opção da gente reciclar para outras finalidades o papelão seria muito mais inteligente, pelo menos até agora, né? Então, mas como substrato, né, não acredito que não seja, pelo menos até agora, um destino interessante para esses materiais, tá certo? Como seria o isopor que acabei comentando aqui, tá certo? Vocês que tiveram alguma dúvida, sugestão, né, me encaminhem, tá certo? Encaminhem aqui para o nosso canal, isso ajuda bastante esse canal, tá? Essa pergunta acabou virando um vídeo na íntegra, né? Se vocês puderem, encaminhem as suas perguntas e sugestões, ok? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá, no próximo vídeo. Um grande abraço.